Bem-vindo à Coreia do Norte, a terra dos desfiles militares e da fome ocasional. Esse cara, suas armas nucleares, os maiores fracassos tecnológicos e os hackers mais poderosos do mundo? Eles têm a capacidade não apenas de se infiltrar, mas potencialmente destruir dados e sistemas. Peraí, isso não pode estar certo. Quando se trata de tecnologia, a Coreia do Norte parece estar presa na década de 60. Como um país assim pode ter relação com ataques de hackers? Bem, é uma história complicada, e muitas coisas não são bem como parecem. Podemos até dizer que é algum engano, como uma peça de teatro? Então, bem-vindos ao teatro norte-coreano. Se você esteve lá alguns anos atrás, provavelmente já percebeu isso. Esse é o Axie, uma criatura fofa do Axie Infinity, um jogo onde você supostamente pode ganhar dinheiro de verdade enquanto joga. Foi um sucesso absoluto durante o auge dos NFTs. Milhões de pessoas jogaram, alguns até largaram seus empregos por isso. E, em março de 2022, esses jogadores começaram a perceber algo estranho. Parecia ser um erro bem sério. Algumas funcionalidades deram problema, mas com certeza alguém ia arrumar rápido, certo? Mas ninguém conseguiu resolver. Perceba, o motivo da popularidade do jogo é que ele vincula seu dinheiro no jogo com a Ethereum. A Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo depois do Bitcoin. Elas não são apenas moedas do jogo, elas têm uma conexão direta com o dinheiro do mundo real. Basta fazer algumas conversões e suas moedas viram dinheiro de verdade. O mecanismo de troca é complicado, mas funciona por meio de uma plataforma fácil de usar chamada Ronin, que foi criada pelos desenvolvedores para facilitar as transações. Esses problemas enfrentados pelos jogadores em março de 2022 têm tudo a ver com Ronin. Ontem, os desenvolvedores do Ronin Network anunciaram em um blog que descobriram que um hacker havia roubado 540 milhões de dólares em criptomoedas. O sistema foi hackeado. Toda a rede de computadores projetada para garantir que as transações do jogo fossem legítimas foi comprometida. Isso permitiu que os hackers roubassem 600 milhões de dólares em moeda do jogo dos jogadores. Em seguida, eles converteram essa moeda em Ethereum e desapareceram. Agora, só falta lavar o dinheiro. 600 milhões de dólares? Na época, foi considerado o maior roubo da história. E ainda continua sendo o maior se a gente considerar o quanto a moeda valia na época. Só um tempo depois que investigadores da internet, detetives profissionais, desenvolvedores do Ronin e do Axie e todo o resto conseguiu montar o quebra-cabeça e descobrir o que aconteceu. E todos chegaram à mesma conclusão. Quem foi o responsável? Já adivinhou, né? A Coreia do Norte. Essa é a Coreia do Norte, um país que é alvo de quase todas as piadas do mundo. Conseguiu roubar 600 milhões de dólares de um jogo NFT. Pergunte a uma pessoa aleatória como funcionam os NFTs e ela vai ter dificuldade para explicar. Mas os norte-coreanos sabiam o suficiente para hackear o sistema inteiro e desaparecer com milhares de dólares. Pois é, e essa não foi a primeira vez da Coreia do Norte. O país já cometeu alguns crimes antes. Talvez você pense, os países às vezes cometem crimes, contrabando de armas, falsificação de documentos, coisas desse tipo. Você já viu nos filmes, sabe como funciona. Quase todos os países se envolvem em algo do tipo por diversos motivos. Mas para evitar problemas, eles agem com cautela e evitam exageros. Mas existe um país que simplesmente não se importa com os problemas. Sim, a Coreia do Norte. Quando você atinge o nível de descaso norte-coreano, o crime pode sair um pouco do controle. A Coreia do Norte está sem exagero em outro patamar quando se trata de respeitar leis internacionais. Você pode até pensar que outros países também fazem muita coisa errada, mas comparado à Coreia do Norte, isso não é nada. Os norte-coreanos fizeram de tudo: tráfico, armas e cigarros, caça ilegal de animais ameaçados de extinção, remédios falsos, drogas ilegais, drogas ainda mais ilegais, tráfico de drogas proibidas fabricadas por terceiros, tráfico de pessoas, venda de pessoas, sequestro e tráfico de pessoas, inclusive para trabalho escravo. Nas décadas de 80 e 90, a Coreia do Norte chegou a falsificar a cédula de dólar, e fez isso tão bem que as agências de inteligência dos Estados Unidos chamavam essas células de superdólares, porque a qualidade era superior às cédulas originais. Mas então, a partir dos anos 2000, esse tipo de atividade começou a diminuir. Mesmo assim, isso aconteceu, e ainda hoje venda ilegal de armas realizada por norte-coreanos ainda vem à tona.
Porém, hoje em dia, o Império Comunista do Crime é apenas uma sombra do que já foi. Ou, pelo menos, é o que parece. Porque, de certa forma, ele está maior do que nunca. A única diferença é que as coisas que os norte-coreanos traficam hoje em dia são diferentes disso, disso e disso. Muitas vezes, essas coisas costumavam vir em uma forma mais complicada. Mas imprimir dinheiro falso é uma coisa. Hackear um sistema de criptomoedas extremamente complexo é algo totalmente diferente. Então, como isso foi possível? Para responder essa pergunta, temos que aprender duas palavras coreanas. Prometo que são fáceis e, ao contrário de alguns, não iremos te cobrar se você não praticar todos os dias. Uma dessas palavras é Juche. É a ideologia do Estado norte-coreano e representa a ideia de que um país verdadeiramente independente deve ser autossuficiente. Ele mesmo precisa produzir tudo o que consome. Redes de comércio internacional, acordos complexos e cadeias de suprimentos são vistos como ameaças. Bem, talvez um país possa fazer comércio com um grupo bem seleto de aliados socialistas, mas manter contato com os capitalistas malvados e suas ideias perigosas é uma ideia perigosa. Você pode pensar o que quiser sobre o Juche, mas na prática ele não é muito compatível com padrões de vida aceitáveis. A classe média norte-coreana vive em situações consideradas de extrema pobreza no resto do mundo. Coisas como água encanada e transporte próprio são luxos inalcançáveis. A escassez de alimentos faz parte do dia a dia, e o trabalho braçal pesado é a principal atividade de lazer para as pessoas de todas as idades. A internet? Bem, ela até existe, na teoria. Ou melhor, nas propagandas onde estudantes aparecem sentados em frente a computadores fazendo algo. Chegamos a ver um cara acessando a página inicial do Google, mas ele não estava pesquisando nada. Ele estava apenas encarando a tela com um olhar vazio. Para a maioria dos norte-coreanos, a eletricidade é o único sinal que a Revolução Industrial realmente aconteceu, embora até isso seja estritamente racionado. A rede elétrica não funciona a maior parte do dia e, quando funciona, serve para que as rádios transmitam propagandas que não podem ser desligadas. Segundo algumas estimativas, a economia norte-coreana é compatível à do Afeganistão, um país devastado por décadas de guerra. Ah, e tem mais uma coisa, a pobreza na Coreia do Norte nem é o maior problema que o Juche causa para o Kim. Veja, seguir essa ideologia é como viver numa fazenda isolada e se recusar a ter qualquer tipo de contato com o mundo lá fora. À primeira vista, tudo pode parecer normal. Você controla sua própria vida e tem onde morar. Com um pouco de sorte, ainda sobra comida para se manter. Mas se acabar enjoando do cardápio de sempre e quiser provar algo mais exótico, vai ficar a ver navios. E pior, se a colheita do ano tiver sido ruim, ou se os trabalhadores da sua fazenda pegarem uma doença grave, ou pior, decidirem se rebelar e tentar te derrubar, o problema acaba ficando bem mais sério. Você não vai conseguir armas de alta tecnologia para se defender dos inimigos. Você não terá acesso a inovações tecnológicas que surgirem no resto do mundo. E também não poderá destruir sua saúde com os lanches capitalistas vendidos do outro lado do oceano. O governo norte-coreano entende isso muito bem. É por isso que, apesar de apresentar o Juche como a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado de Kim Il-sung, na prática ele lida muito bem com essa abordagem isolacionista. Uma dessas liberdades é o envolvimento em crimes internacionais. Outra liberdade é o Sonban, a segunda palavra que a gente precisa aprender. Vocês sabem como no comunismo todo mundo tem que ser igual, mas no fim alguns são mais iguais que os outros. Pois é, na Coreia do Norte esse princípio é praticamente uma lei não dita. Sonban é um sistema de classe semi-oficial pelo qual a sociedade norte-coreana se organiza. Ele divide todos os cidadãos em 3 categorias, embora cada uma delas possa ser subdividida ainda mais. Na base desse sistema está a chamada classe hostil, e de acordo com o governo, os hostis nem sequer merecem saber o nome de Kim Il-sung, muito menos usar qualquer tecnologia além das próprias mãos. A classe oscilante, ou classe média, é aquela que a gente já falou: trabalho manual, rádios que não podem ser desligados e pobreza. Depois tem o núcleo, ou classe alta, onde a vida é completamente diferente. O núcleo é uma classe na qual o governo norte-coreano confia. Aliás, todo governo pertence a essa classe, então faz sentido. Os altos escalões do exército, os principais gestores e todos os cargos importantes pertencem ao núcleo. Essa classe tem acesso a diversos bens que é de se esperar encontrar em um país comum. Não é um país muito rico, mas também não é um país muito pobre. Por exemplo, essa é uma loja de computadores na Coreia do Norte. Tem TVs, máquinas de lavar, cafeteiras e sim, computadores. Não são muito novos, vale dizer.
A maioria desses itens entra no país através de contrabando, burlando o bloqueio, e os preços são inacessíveis para a maioria. Além disso, todos eles provavelmente vêm com o Red Star instalado, um sistema operacional próprio da Coreia do Norte que lembra versões antigas do Windows ou do macOS. Rastreia tudo que o usuário faz e só permite acesso à versão norte-coreana da internet, uma rede totalmente fechada que praticamente não se parece com a internet de verdade. Mas tudo isso é voltado para os membros comuns do núcleo. E se você quiser o que é de melhor, como o próprio Kim, que sempre aparece nas fotos com o Mac mais novo? Bem, aí você vai precisar subir ainda mais na hierarquia, porque o núcleo tem seu próprio núcleo, a elite da elite, o 1% dos 1%, e os norte-coreanos que pertencem a essa classe vivem com luxo. Restrições, escassez, fronteiras? Tudo isso é coisa de gente comum. Comida, tecnologia e até acesso à mídia, o topo do Sonban tem tudo isso. Sanções internacionais não fazem diferença. Eles podem até viajar pelo mundo usando passaportes falsos e fazem isso com frequência. É com eles que quem conta quando precisa trocar o dinheiro proveniente de atividades criminosas por bens, tecnologia ou qualquer outra coisa do mercado negro, como centrífugas para enriquecimento de urânio, por exemplo. Certo, chegamos ao fim da nossa aula de linguagem e cultura norte-coreana, mas lembre-se, existe a ideologia Juche e o sistema social Sonban. E essas coisas não são realmente compatíveis entre si, porque enquanto a classe baixa tem que se contentar com a autossuficiência, a classe alta precisa de mechs, lanches e armas nucleares. Ataques de hackers? Bem, eles estão bem no centro deste dilema. Essa é uma das principais maneiras pelas quais o governo norte-coreano mantém o Sonban e contorna o Juche. A forma como eles fazem isso é bem interessante, mas antes de explicar, preciso pedir duas coisas a vocês. Primeiro, se puderem, deixem um like e se inscrevam no nosso canal, por uma causa maior. Segundo... ele vazou. Bem, deixa pra lá. Vamos voltar ao vídeo. Vocês já viram crianças norte-coreanas tocando instrumentos musicais? Assim, assim e assim. Por um lado, sim, é um pouco assustador. Por outro lado, essas crianças são gênios. Eles dominaram sua arte a um nível que poucos adultos do resto do mundo conseguirão atingir. Como? Bem, a Coreia do Norte adora crianças talentosas. É assim que ela consegue ter um cenário musical incrível, ir muito além do seu peso econômico em esportes e se sair bem em outras competições internacionais. Crianças da classe média e talvez até mesmo da classe hostil são monitorados de perto. Se demonstrarem talento com música, esportes ou qualquer tipo de ciência, elas recebem um treinamento rigoroso. Elas não podem escolher suas carreiras, mas para ser justo, seus amigos menos talentosos também não. O que essas crianças podem ter, no entanto, é uma oportunidade de crescer na vida. Eles recebem a melhor educação do país e também recebem punições severas por cada erro. Eles podem ir brevemente para o exterior em diversas competições e, caso tenham sucesso, sua posição social melhora. Isso não se limita à ciência da computação. Não importa se é esporte, ciência, línguas ou qualquer habilidade que a Coreia do Norte acredita que ajudará a atender aos objetivos do Estado. Se encontrarem alguém novo que tem algum talento nessa área, essa pessoa terá uma chance de evoluir ainda mais. Ela será chamada, receberá treinamento extra e recursos adicionais. Mas no caso dos gênios da matemática, existe um plano de carreira específico que eles podem seguir para ganhar dinheiro no exterior. A Coreia do Norte vem fazendo isso há décadas, com a infinidade de atividades criminosas que mencionamos. Uma delas, como vocês devem lembrar, era trabalho escravo. Os norte-coreanos faziam de tudo, desde assentar tijolos no Oriente Médio até cortar madeira na Sibéria. Mas se eles conseguem fazer isso, será que também não conseguem empregos com salários mais altos? Essa ideia chegou na Coreia do Norte nos anos 2000. Tudo que era digital virou, febre. Empregos no setor de TI se tornaram alguns dos mais cobiçados e podiam gerar grandes lucros. Há alguns anos estudando programação ou web design e você estaria ganhando mais dinheiro do que uma equipe inteira de lenhadores. Claro, criar uma indústria de TI, mesmo que pequena, dentro da Coreia do Norte era impossível. As conexões com a internet por lá são monitoradas e qualquer violação das sanções internacionais podem trazer graves consequências. Mas é aí que entra a ideia de enviar trabalhadores para o exterior. Peguem os gênios da matemática, falsifiquem passaportes, envie-os para um país com fronteiras mal fiscalizadas e pronto, terá um exército de trabalhadores de TI expatriados. Sabemos de alguns casos em que esse modelo foi aplicado e estruturas inteiras foram criadas para dar suporte a eles.
Uma dessas estruturas tinha o seguinte formato: um hotel de baixo custo em Shenzhen, na China. Funcionava como um hotel de verdade, com acomodações surpreendentemente boas para hóspedes reais. Mas a maioria dos hóspedes não eram clientes exatamente. Eram norte-coreanos que trabalhavam lá, usando acesso à internet local. Conversamos com uma pessoa que ficou nesse hotel, um indivíduo dos Estados Unidos que reservou uma acomodação como acomodação corporativa durante uma viagem à China. Quando chegou lá, ele encontrou um monte de norte-coreanos e as TVs nas paredes estavam exibindo imagens da guerra da Coreia do Norte. Quer dizer, da guerra da Coreia, mas do ponto de vista norte-coreano, como se eles tivessem vencido a guerra. Muito estranho. Com o tempo, o local passou a ser conhecido como Hacker Hotel. Porque, claro, enviar trabalhadores qualificados para ganhar dinheiro com trabalho remoto é uma boa maneira de levantar grana. Mas se você não se importar muito em seguir a lei, existem outras formas de ganhar muito mais dinheiro e muito mais rápido. Mas não começou assim. As primeiras operações de hackers norte-coreanos tinham mais a ver com prestígio e com espionagem. Em meados dos anos 2000, eles começaram a atacar a Coreia do Sul, bloqueando seus serviços com ataques de negação de serviço. Esses ataques não causaram danos duradouros, mas foram um grande incômodo. A partir de 2010, esses hackers passaram a agir internacionalmente, e dessa vez a coisa ficou séria. Em 2014, invadiram a Sony como vingança pelo lançamento de um filme que satirizava Kim Jong-un, e realizaram um roubo de dados que demonstrou domínio dos aspectos técnicos e sociais da invasão de hackers. Mas esses aspectos os ajudaram na tarefa que a maioria dos países destina aos seus hackers: espionagem. Eles costumavam visar empresas de defesa, tanto em países que não se dão bem, e às vezes também em países aliados, como a Rússia. No ano passado, eles aparentemente tentaram roubar dados de mísseis de uma fabricante russa de armamentos. Essas informações são muito importantes para o desenvolvimento bélico deles. Além disso, eles também terão como alvo pesquisadores, estratégias e órgãos governamentais ao redor do mundo, porque eles querem compreender as decisões políticas. Mas essas mesmas técnicas funcionam contra entidades comerciais, então por que não comercializar isso? No final de 2010, eles mergulharam de cabeça nisso, hackeando bancos, espalhando ransomware e realizando operações gigantescas que só um exército de hackers patrocinado pelo Estado seria capaz de executar. Alguns anos se passaram e as criptomoedas ganharam espaço. Um sistema monetário inteiro criado para contornar os controles de governos e instituições? Quem diria que isso faria tanto sucesso entre os criminosos? E quem poderia imaginar que um país como a Coreia do Norte iria explorar isso com tanto entusiasmo? A reviravolta, como vocês já devem ter imaginado, é que a Coreia do Norte foi além do simples uso das criptomoedas. Roubar criptomoedas de outros usuários também virou uma prática comum. Por vários anos, estima-se que cerca de metade dos roubos de criptomoeda do mundo tenham sido obra de hackers norte-coreanos. O ataque ao Axie Infinity foi o maior e o mais conhecido deles, mas inúmeros ataques menores acontecem quase todo mês. Aliás, a Coreia do Norte nega esse ataque e todos os outros que são atribuídos aos norte-coreanos. O país afirma que não passa de uma campanha difamatória organizada por seus inimigos, inclusive os Estados Unidos. Mas será que temos certeza de que esses ataques são dos norte-coreanos? Sejamos claros, atribuir crimes cibernéticos é uma tarefa complicada. Pegadas digitais são, no fim das contas, digitais. Eles podem ser manipuladas, desviadas, forjadas ou até apagadas por completo. Mas em todos os casos e em muitos outros, existem evidências suficientes que sugerem que os ataques vieram de grupos hackers norte-coreanos, que operam no exterior usando identidades falsas e empresas fantasmas. O seu criador está usando sua conta no Upwork ou no LinkedIn para enganar pessoas. Você recebe 10% desses ganhos fraudulentos se ele realmente te pagar, mas todos os golpes estarão vinculados à sua conta do LinkedIn, que está no seu nome, ou à sua conta do Upwork, que também está no seu nome, já que, para se cadastrar nesses serviços, você precisa verificar sua identidade. Pesquisas realizadas pelas Nações Unidas e outros grupos de monitoramento têm colaborado com a comunidade internacional para impedir que eles tenham acesso a armas. E boa parte do dinheiro que foi convertido em moeda fiduciária foi rastreada até a compra de materiais para desenvolver os programas de mísseis deles. Claro, ainda existem muitos detalhes que não sabemos. Como era de se esperar, quanto mais se examina a estrutura do exército de hackers da Coreia do Norte, mais obscura ela se torna. Sabemos quais cargas eles usam, os horários e até mesmo a localização de algumas operações. Mas fora isso, tudo é um grande mistério. Normalmente, eles operam sob o Departamento Geral de Reconhecimento, só que
Dentro desse departamento, há bastante divergência sobre como as coisas são estruturadas. Um departamento específico voltado para tecnologia, chamado de terceiro departamento, é responsável, segundo algumas pessoas, pela inteligência externa, segundo outros, pelo reconhecimento técnico. Como resultado, muitos grupos cibernéticos operam sob esses departamentos, e também há uma unidade chamada Lab 110, vista por alguns como uma reorganização de um antigo departamento responsável por crimes cibernéticos. Não sabemos como isso funciona. Mesmo durante a pandemia, houve relatos de que as operações de crime cibernético foram reorganizadas. O que sabemos com certeza é que dentro desses departamentos atuam vários criminosos cibernéticos e diversos grupos de ameaças diferentes, conhecidos por diferentes nomes: Lazarus, Kinsuke, Andariel e Blunorov. A outra certeza é que o governo da Coreia do Norte seleciona as pessoas mais talentosas e dedicadas da sua população, as treina, investe nelas e as transforma em hackers habilidosos. Sabemos que eles operam sob identidades falsas em empresas de fachada no exterior sob a vigilância do exército norte-coreano. Também sabemos que eles têm uma liberdade surpreendente na forma como operam. Um ótimo exemplo disso é a mais nova invenção desses hackers, o chamado Job by Proxy Scheme. Veja como funciona. Os agentes entram em contato com pessoas dos Estados Unidos e da Europa e as convencem a se candidatar para vagas de TI. Esses americanos ou europeus não trabalham de fato, mas sim os norte-coreanos. Mas o contratante sequer faz ideia disso. Na pior das hipóteses, o hacker ganha muito dinheiro. Na melhor das hipóteses, conseguem acesso exclusivo a sistemas de grandes empresas para roubar informações secretas. Isso, assim como muitos outros ataques realizados pela Coreia do Norte, não exige apenas habilidades técnicas, exige domínio avançado de engenharia social, mensagens de phishing convincentes, ligações fraudulentas e sites falsos. A grande maioria dos ataques começa assim. Isso não quer dizer que eles não tenham habilidade técnica, muito pelo contrário. Além de tudo isso, eles são extremamente bons em inovar. Eles são extremamente sofisticados e estão à frente das tecnologias emergentes no mercado de criptomoedas, mais do que a maioria dos entusiastas da área. Geralmente estão lado a lado ou até à frente dos melhores investigadores de criptomoedas e estão sempre experimentando novas formas de roubar dinheiro, lucrar com esquemas de criptomoeda ou lavar fundos. Já vimos eles se aventurando na mineração, já vimos eles se envolvendo com NFTs, já vimos eles se envolvendo com a Monero, como você mencionou, e várias maneiras de movimentar ou obter acesso a dinheiro por meio de criptomoedas. Mas tem mais um problema. Esses hackers precisam ter contato com o mundo lá fora. Eles precisam aprender como o mundo funciona, afinal eles fazem de tudo, desde golpes por telefone até explorar sutilezas do mercado de cripto. Depois que aprendem sobre o mundo exterior e até treinam no estilo de vida ocidental, podem se tornar um pouco difíceis de controlar. É aí que o sistema de classes entra em ação novamente. Por um lado, esses hackers não são muito diferentes da elite tradicional que viaja pelo mundo, navega pela internet e come todas as batatas fritas que quiser. Na verdade, esses gênios da matemática podem até vir da elite ou ficarem motivados com a possibilidade de entrar nela, caso a aventura de arrecadar dinheiro acabe sendo bem sucedida. Então, o negócio de hackers na Coreia do Norte é um ciclo vicioso. Ele sustenta a hierarquia social e os ajuda a manter viva a elite do país, mas é justamente essa elite que torna todo o esquema de hackers possível. E se o esquema de coerção social falhar? E se mesmo assim o hacker decidir trair a pátria? Existem as punições habituais: vigilância total, ameaça de execução e a possibilidade de rebaixar toda a família do hacker à classe marginalizada. E claro, o maior impeditivo de todos: a indiferença. Uma das coisas interessantes na Coreia do Norte foi um grupo de estudantes universitários que estavam navegando na internet, acessando a internet aberta, e foram orientados a pesquisar a altura do Empire State Building, ou algo do tipo. Eles conseguiram ver Nova York, o Empire State Building, Manhattan, mas além disso, não tinha curiosidade. Eles não queriam saber, por exemplo, como é Nova York, onde fica o Empire State Building, o que é o Central Park, como essas pessoas vivem. Não havia curiosidade alguma. Eles
simplesmente viam a internet como uma janela em um mundo que jamais visitariam. A ideia de ter curiosidade sobre o mundo exterior é reprimido desde o nascimento na Coreia do Norte. É possível que haja outra coisa que a Coreia do Norte reprima. Você se lembra da primeira vez que ouviu falar de hackers norte-coreanos? Qual foi sua reação? Você não achava impossível que a Coreia do Norte pudesse ter algo a ver com ataques de hackers? Um país onde a maioria da população vive na pobreza, na exclusão, comandando uma das operações de hackers mais sofisticadas e impactantes do mundo? Essa ideia parece absurda. São duas histórias que não combinam muito bem. No entanto, quanto mais você se aprofunda, vê que elas não só coexistem, elas se complementam. Mas fazer com que essa história pareça absurda, eliminar qualquer curiosidade sobre o império criminoso do regime norte-coreano, é uma estratégia e tanto. Convencer o resto do mundo de que você não representa ameaça nenhuma e que é apenas um reino eremita cheio de pobreza, propagandas ingênuas, um líder meio maluco e sua obsessão estranha por armas nucleares que nem funcionam direito na maior parte do tempo, parece até genial. Para ser justo, não sabemos se isso é intencional ou apenas uma mera coincidência que o regime norte-coreano adora explorar. Mas esperamos sinceramente que depois de assistir a esse vídeo, você não caia nessa, porque você aprendeu algo novo sobre o mundo. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi produzido por toda a equipe do Cyber News. Adoraríamos saber sua opinião, então deixe o seu like, escreva um comentário ou se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Significa muito para nós. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima!